Vamos falar do Cruzeiro, porque rolou nas últimas horas uma reunião de 6 atletas do elenco cruzeirense com o dono da SAF, o Pedro Lourenço, após a derrota do Cruzeiro na Copa Sul-Americana para o Mushuc Runa e após as declarações do empresário que a gente trouxe aqui no Bate Pronto. Ele falando que se arrependeu de alguns investimentos, que fez cobranças internas ao Alexandre Matos, responsável pelas contratações. Então, os jogadores do Cruzeiro fizeram uma reunião com o Pedro Lourenço. 6 jogadores do Cruzeiro, portanto, se reuniram com o dono do clube, logo após a derrota para o Mushuc Runa. Detalhe, o técnico Leonardo Jardim não esteve presente e, de acordo com a reportagem do GE, o encontro foi pedido pelos jogadores que conversaram com o Pedrinho sobre as declarações recentes à imprensa, na qual o dono da SAF expôs, por exemplo, que algumas contratações não deveriam ter sido realizadas. Outros temas também foram abordados nessa conversa entre jogadores e o dono da SAF. A reunião aconteceu na sede da rede de supermercados de Pedrinho e durou cerca de 1 hora. Participaram dessa reunião goleiro Cássio, William, Lucas Silva, Lucas Romero, Fabrício Bruno e Dudu. O CEO do clube, Alexandre Matos, e o vice-presidente da SAF, Pedro Júnior, acompanharam os jogadores até o local, mas não participaram dessa reunião. Então foi uma reunião ali a portas fechadas entre o dono da SAF e esses 6 jogadores que pediram ali uma conversa com o Pedro Lourenço. Vampeta tá aí, Cruzeiro que foi derrotado, vexame em casa. Se tem torcedor do Flamengo chateado depois da derrota para o Central Córdoba no Maracanã, se tem torcedor do São Paulo chateado com o Zubeldia, imagina o torcedor do Cruzeiro depois de uma derrota dessas, e essas recentes declarações do Pedro Lourenço e agora a conversa dos atletas com o dono da SAF. Vampeta. Ô Vamp, antes de você responder, você já jogou contra o Mushuc Runa alguma vez na sua vida? Nunca, nem sei o que é isso aí, é um time de índio. Né? É tipo de índio, né? De comunidade indígena. Não, comunidade indígena. Tem. Ô Pedro, falando sério, uma das melhores entrevistas que eu vi nos últimos tempos foi a do Pedrinho, antes desse jogo aí pela Sul-Americana que o Cruzeiro perdeu, né? Sobre contratações, que ele falou até o faturamento da rede de supermercado, se der 3% de faturamento, ele fica feliz. E no futebol é 10% de comissão. Tá aprendendo, Pedro. Muito legal. Essa é a matemática. Tu vai ver ainda. Tem a temporada toda ainda. Não acabou, não. Pelo menos ele tira dele da reta, né? Que ele é o dono do time e passou pro torcedor que gastei tanto, não tá dando retorno, tô pagando ainda a comissão, não estão jogando nada. E aí, quando você fala isso, quem é os jogadores que foram contratados? Nessa turma aí que você falou que foi conversar com ele, só o Cássio, né? O Cássio e o Fabrício Bruno, né? Os outros reforços. E Dudu. Então, quer dizer, o Cruzeiro ficou caro, mas isso estava já desenhado, cara. Todo mundo falou as contratações do Cruzeiro que o Alexandre Matos fez, o momento de cada atleta, o momento que cada um vinha. E por pouco o Dudu ainda não vai mais caro, hein? Porque se o Dudu na narrativa para trás, era mais caro ainda a operação. Deve ter economizado uns 20 milhões de porque reais. Era 5 milhões de dólares que ia ter que pagar. E eu tô falando por baixo, exato. 5 milhões de dólares, 30 milhões de reais. 30 milhões, tá vendo? 30 milhões de reais que tinha que pagar, porque o dólar tá quase 6, graças ao Trump, né? Fora salários, né? Tudo que envolve ali, tudo, né? Então... Comissão, tudo. Tá aprendendo. E aí ele botou a pressão mesmo no grupo. Levou a cara do treinador e meteu pressão no grupo mesmo. Jogadores caros, que eu tô pagando, eu pago 3 milhões, eu nunca vi pagar 3 milhões, e mais comissão e não sei o que, papá. Botou aí o nabo nos caras. Agora os caras vão ter que correr. Jogou o nabo, tirou o treinador. Ele tirou o treinador. Até porque já demitiu nessa temporada do Diniz. Se você pegar aí, o que a gente vê aí, os dirigentes no Brasil, ele é dono do Cruzeiro, né? Comprou a SAF. Dificilmente a gente vê um presidente de clube falar o que ele falou. Eu pago 3 milhões para um, 2 milhões para outro. Isso é verdade. Culpa do Alexandre Matos que me fez gastar esse dinheiro todo. Não estão dando resultado. Aí achou que ia correr, veio o time de Indina e pau, sapecou, tem que ir lá no supermercado. Mas os caras foram lá pedir cesta básica. Foi dentro da rede de supermercado, né? Foi na sede da rede de supermercados do Pedrinho Lourenço. Filho, o nabo ainda tá pra vir, calma. Ainda tem Flamengo pra pegar, tem Grêmio, tem... O Inter já foi, né?
Meteram a mão. Aí meteram a mão também, né? Mas como que esse tipo de declaração cai no vestiário? Os jogadores ficam incomodados quando tem esse tipo de declaração? Se eu escuto 3 milhões, a gente sabe quem é que ganha 3 milhões, né? A direta foi bem dada. 2 milhões aqui. 3 milhões Gabigol, 2 milhões Dudu, 1 milhão Cássio. Mandou aí direto para os caras. A contratação nenhuma deu certo. A galera, opa. Todo mundo já sabe quem é. Quem tá no vestiário sabe quem é. Os que ganham 300 tá quieto. Sim. E eu acho que são bem poucos que ganham 300, viu? É tudo a cada de 500 pra cima. E ali o que tem de jogador medalhão, né? Os considerados cobras criadas, né? Eu tava vendo, o Matheus Pereira é 1 milhão e 700. Por isso que ele chegou a ter problema de querer ir embora, porque os caras chegou, ele era o cara do Ele era o protagonista. deve ser, a gente escuta aí. A galera fica incomodada mesmo, né? Era mais... Não falou Pedrinho, os jogadores, né? Não citou os jogadores. ele deu até a porcentagem de lucro da rede de supermercados, se for 3%, Isso. ele fica super feliz. E tem empresário no futebol que fala de 10% ao mês. Mas se for 3% de 10 milhões... tem que saber o que é 3% de quê? 3% de R$1.000 é uma coisa, 3% de 10 milhões, 5 milhões, mas ele abriu o jogo. Para mim foi uma das melhores entrevistas que eu vi, sabia? Um dirigente. Porque é difícil o dirigente reconhecer erros. Ele é dono e de uma rede muito importante, né? Uma das maiores do país. E ele abriu o jogo. Eu pago 3 milhões, 2 milhões, não tem um retorno. Contratações não deram certo. E nem acabou a temporada. Estamos só em abril. Tá ali no meio. Perdeu o Mineiro. Não foi nem pra final. O América, saiu pro América. A Sul-Americana tá ali, ainda pode classificar, tem tudo, tem vários jogos ainda. E o brasileiro tá indo pra 3ª rodada, o homem já chutou balde. O Fernando Diniz já foi demitido, chegou Leonardo Jardim. Leonardo Jardim também, quando chega, fala do elenco do Cruzeiro, porque não foi ele que montou esse time. Na certa deve ter tido uma conversa com ele. Eu acho que o treinador não teve uma conversa com o dono. E o Leonardo Jardim falou... Isso aqui não vai dar. Ele reconheceu os investimentos, ele deu uma declaração bem sincera, falando, mas eu acho que ainda faltam peças dentro desse grupo. Leonardo Jardim. E só estamos na 2ª rodada do Brasileirão, hein? Eu falei, esse brasileiro vai ser tão divertido, esse brasileiro. O Bob citou a derrota para o América no Campeonato Mineiro. Na quarta-feira seguinte, o América foi eliminado da Copa do Brasil pelo Cascavel. Imagina o Pedrinho vendo isso e falando, o salário de um paga o Cascavel todo. O Cascavel e outras cobras lá e tal, tá louco. Butantã inteiro. Quer dizer, sabe... Ele é um empresário, ele sabe fazer conta. E não é à toa que ele é um empresário próspero por causa disso. Também por conta disso. Quer dizer, bem no popular, para um cara que lida com tanto dinheiro assim, ele está olhando e fala, pera lá, eu estou rasgando a minha grana. Esse time jogando isso aí. Agora, venderam para ele também a ilusão de que as velhas... Isso foi tudo falado no início do ano. Para mim, não tem novidade alguma. E a gente falava isso em janeiro, enfim, fevereiro, e tinha torcedor, tinha até gente lá de Minas Gerais, de outros setores e tal, que ficava pé da vida. Porque vocês do eixo estão aí secando e tal. Não é uma questão de ser racional. E uma compra... Não é que ele é um empresário, né? Ele é filho, né? Uma compra de um Cruzeiro por... gira em torno de 500 milhões, né? Acho que foi isso. Foi. 500 milhões. Como é que pode um Cruzeiro custar 500 milhões? Baratíssimo. Lógico. Barato. Por isso que o Ronaldo chegou lá. 500 milhões é o Hendrick e o 500 milhões é o Hendrick junto com o Estevão. Ronaldo chegou lá, comprou, organizou a casa e ainda vendeu. Passou pro Pedrinho, Pedro Lourenço. E você vai pegar 500 milhões. É o Hendrick e o Estevão. O Vasco 700 milhões. O Hendrick, o Estevão e o menino que foi pro City. Como é o nome lá? O Luiz Guilherme. O Luiz Guilherme e o outro. E bota o Luiz Guilherme. Esses 4 dão o Vasco. Sim. Esses 4 compram o Cruzeiro e ainda sobra o dinheiro. Olha só. Isso aí é menos do que a dívida do estádio, que você gosta sempre de... O estádio. Esses 4 pagam o estádio. Paga o estádio. Olha como são bem administrados os clubes de futebol. Agora o Pedrinho vinha, peraí, não. A compra foi barata. Agora a manutenção, com esse salário aí que o Alexandre Matos deu pra todo mundo, isso é que tá me quebrando. Vai somando, 2, 2,5. O olheiro, você viu o que ele falou? O olheiro vai pra tal competição, não me traz nenhum atleta de base, eu tenho que pagar 15 mil, manda $7 mil.
manda aqui $1.000. O cara ganha 30 mil. Ele vai, viaja pra olhar jogador e não volta com ninguém. E tem despesa. Ele falou isso também. Claro. Ele falou. E tá falando de base.